Olá, hoje vim trazer aqui algo sobre CSS, mostrar um tipo de animação e elemento que eu gosto muito de fazer, pois é algo simples, que fica legal, pode ser muito bom para contextualizar o usuário, além de economizar um pouco de espaço. Então vamos fazer um card com efeito de flip, ou seja, um card que tem uma animação e ele vira ao contrário, exibindo a parte de trás, e dando um efeito 3D, como se o card virasse mesmo. Vou fazer ele com CSS e JavaScript puro. Até pensei em fazer com React, por ser uma biblioteca mais simples, mas saiba que o que eu farei aqui não terá muita diferença para algo que você faria em React, Vue, Angular ou qualquer outro framework ou biblioteca que você use. Então vamos começar criando três arquivos. Então eu quero ter um index.html, quero ter também o meu style.css e quero ter aqui também o meu app.js. E no nosso index.html, então eu quero começar já criando a estrutura do nosso HTML. E no head da minha aplicação, eu quero apontar para o meu style. Então eu posso usar aqui um link de CSS. Ele já aponta automaticamente. Até por isso eu criei o nome do arquivo de style.css. E já vamos fazer todo o nosso HTML aqui, pois vai ser algo bem simples. Eu quero adicionar aqui dentro um main, pela semântica mesmo da página. E nosso card ele vai ser um article, aqui dentro. Ele vai ter uma classe de card. Dentro vamos ter duas divs, eu vou utilizar o Emmet aqui para fazer isso. Então temos duas divs com a classe de card underline underline inner. E por que eu estou usando esse underscore underscore ou underline underline, dependendo da forma que você fala aí, esse card underline underline inner? Porque eu estou usando o CSS BEM, o padrão BEM de CSS. Então dentro dele aqui eu quero ter também um H2 mais um button. E aliás aqui o meu div.cardInner vão ser dois. Então se eu colocar aqui esse div.card underline inner vezes 2 dentro com H2 mais button, eu já crio basicamente a minha estrutura inteira aqui. Então já tenho o básico do meu HTML. Claro que a gente precisa especificar mais algumas coisas aqui. E aqui eu vou criar então a parte da frente do card e a parte de trás. Card inner porque são as partes de dentro do meu card. E eu preciso ter aqui também um card inner com traço front, que aqui seria um modificador, né? Se você conhece o BEM CSS, então bloco, elemento, modificador. E aqui eu tenho o modificador de front, porque vai ser o card inner da frente. Também quero ter o card inner de back, que seria a parte de trás do meu card. Dentro do meu H2, então, na frente, eu vou só colocar aqui frente. E dentro do meu button eu vou colocar virar. E no H2 aqui da parte de trás a mesma coisa. Eu vou colocar verso. E aqui o botão vai ser virar. E agora, como preciso do JavaScript para funcionar, aqui no final do meu body, como é de costume, eu vou apontar para o meu app.js. Então, script com source aqui, já apontando para app.js. Então já tenho aqui a parte do meu HTML basicamente completa. Eu posso salvar ele aqui e vamos partir para o JavaScript, que eu quero fazer algo bem simples, que é controlar quando o card deve virar ou não. Então no arquivo aqui eu quero primeiro pegar a referência do elemento de card. Então utilizando um query selector, eu vou criar uma const de card que vai apontar para o meu document.query selector, pegando o seletor do meu card, usando aqui a classe de .card. E depois eu quero pegar esses botões e ver que quando eles dispararem um evento de clique, eu preciso virar esse card. E para isso eu preciso usar um query selector all. Então eu dou um document.query selector all, porque eu quero pegar todos os botões, né? Então vou pegar aqui todos os buttons. E como ele vai me devolver um array de botões, pois o query selector all devolve um array, eu vou usar um for each para passar por cada botão aqui no meu callback. E dentro desse botão eu quero adicionar o Event Listener. Então em cada botão que ele pegar, como eu tenho um card só, isso daqui funciona perfeitamente. Então eu vou dar um add Event Listener. E aqui eu vou, num evento de clique, chamar aqui um callback para ser executado. Que esse callback que ele vai fazer? Se o meu card.classlist.contains aqui a classe de card
com o modificador de flip, que seria a virada, então meu card está virado, o card flip, eu quero então card.classlist.remove o card flip. Ou seja, o usuário clicou, ele já está com esse card flip, então na verdade ele tem que virar de volta para a parte da frente. Se não, caso ele não tenha, só que eu vou fazer aqui é um card.classlist.add o card flip. Então aqui é uma forma bem básica, nada otimizada, só para fazer isso daqui. Se fosse num React, se fosse num Angular, você poderia usar um useState só para controlar isso e um ternário para saber quando você vai adicionar a classe de card flip ou não. Se fosse no Angular, poderia ser um ngClass também, pegando uma propriedade do seu componente que vai falar quando deve trocar ou não, enfim. E aqui eu já quero inicializar a nossa aplicação, né, o nosso card, mas como eu estou fazendo aqui com HTML puro, eu não vou rodar um Node, não vou rodar nada, não quero rodar servidor nenhum, não vai ter hot reload, então eu vou só revelar aqui no explorador de arquivos, ele vai abrir aqui para mim, abrir com e Google Chrome. Pronto. Já tem aqui basicamente o meu card. Deixa eu colocar aqui para inspecionar, só para ficar um pouco mais fácil. Então tem o meu main, meu article com o card, inner e front. Eu posso fechar. E voltando para a nossa aplicação agora, vamos finalmente para o CSS. E primeiro de tudo, para todos os elementos, eu quero adicionar um box sizing de border box para alterarmos o box model do elemento. Então aqui eu posso pegar todos os elementos e colocar aqui dentro um box sizing de... E com isso nós alteramos o box model dos nossos elementos para que tanto a borda quanto o padding sejam calculados e incluídos dentro do tamanho dos elementos. Então se eu tenho um elemento de 200 pixels de widget, por exemplo, e eu adiciono um padding de 20 pixels, esse padding é adicionado dentro do elemento, pegando um espaço do elemento para ele. Então ele vai subtrair 20 de cada lado, né, em cima e embaixo, também horizontal e vertical, né, mas no caso o padding, então nosso card, mesmo a parte interna do nosso card, teria aí 160 pixels, né, removendo os 40 do padding. E agora nós podemos ir finalmente para o nosso card, podemos começar aqui um pouco do CSS dele. Então para o card aqui vai ser algo bem simples por enquanto. O que eu quero? Eu quero ter um widget de 400 pixels, então vai ser um card 3x4 mais ou menos, então um height de 500 pixels, não é 3x4 literalmente, mas só para dizer que ele é um pouco maior na vertical. Um border então de um px sólido com uma cor de 333 e aqui um border radius de 8px e um position relative. E para a classe aqui de inner card, então ponto card inner, que né, seria a parte de dentro do nosso card, então, opa, faltou mais um underscore aqui. Então para a parte de dentro do nosso card, ou seja, cada face do card que eu tenho, nós teremos um position de absolute. E por que eu tenho um position de absolute, então eu tive que colocar no position relative no meu card pi? Pois eles serão as duas faces do card que se opõem. Se deixarmos da forma que está, como a gente viu ali funcionando, né, ele fica um em cima do outro. Ele vai seguir o fluxo normal que o próprio HTML e o CSS acabam colocando nos nossos elementos. Então, dessa forma, eu vou colocar com que um esteja basicamente oposto do outro, entre aspas, não vai ficar em cima do outro aqui. Então, ele não vai seguir o fluxo normal. Então, para isso, nós temos aqui um top de 0, um left de 0, o widget de 100%, o height também é 100%, e nós temos também um border radius de 8px, né, e um padding aqui de 1 rem. Agora, se eu salvar, a gente pode dar uma olhada lá como ficou. Se eu dar um F5, já que não tem hot reload, né, pode ver que eles estão aqui se sobrepondo, né, um card em cima do outro. E como pode ver que eu cliquei no botão, ele já adicionou meu card flip. Se eu clicar de novo, ele remove o card flip e fica só com a minha classe de card. E ok, agora precisamos diferenciar a parte da frente com a parte de trás. Sendo assim, vamos pegar o elemento aqui de card inner, ponto card inner, e modificar a parte do back. Então, com o modifier de back, né, a parte de trás do card,
Vamos só colocar aqui um transform para virar o nosso card, né? Então eu quero colocar ele no rotate Y, que seria no eixo horizontal, de 180 graus. Então basicamente vamos virar esse card de costa. Então se eu der um F5 aqui, pode ver que então a parte de trás, o verso, ele virou de costa. Então seria a parte de trás do nosso card. Então temos as nossas duas partes internas com o background transparente e com isso já temos noção de como o nosso card vai ficar no final. Porque quando eu clicar no botão, eu quero que ele vire e seguindo essa lógica, então a parte do verso que está ao contrário vai ficar na frente, então vai ficar na forma correta. E a parte da frente rotaciona ficando ao contrário. E é nisso que nós vamos trabalhar agora. Mas primeiro, precisamos trabalhar a transparência do card. Eu não quero que o usuário veja a parte de trás do card, né, quando um card está na frente e o outro está virado de costas. Então você não quer que o seu usuário veja o que está de costas, virado ao contrário. Isso não faria sentido nenhum. E aí entra uma propriedade chamada Backface Visibility, que nós vamos atribuir o valor para ela de Hidden, aqui. E qual o papel do Backface Visibility? Um elemento, quando rotacionado, ele ainda exibe esse elemento, porém de costas, como a gente viu a parte do verso que estava de costas e com a escrita ao contrário. A ideia do Backface Visibility é escondermos o elemento quando ele está virado de costas, ou seja, quando está mostrando a parte de trás. Com isso, temos a impressão de que a parte que está atrás no card, no momento em que virarmos ele, vai ser realmente a parte de trás do card, já que ela fica escondida. E como o nome já diz, é a visibilidade da parte de trás do elemento que deve ser escondida. Para essa propriedade, é bom adicionarmos também uma versão com o prefixo de WebKit aqui. WebKit Backface Visibility in Hidden. Pois para algumas versões do Safari que ainda são utilizadas, ela não tem suporte. Então não custa nada só nos prevenirmos aqui. Eu posso salvar, podemos ver como ficou. Se eu der F5, pode ver que meu verso some. Ou seja, a visibilidade do meu elemento na parte de trás dele, rotacionado, o CSS sabe que ele deve esconder. E com isso nosso card já começou a tomar um pouco de forma, mas ainda não é o suficiente. Agora precisamos rotacionar o nosso card quando o modificador de flip for adicionado para ele. Para isso vamos pegar aqui a classe de card e adicionar um flip. E o que ele faz é basicamente o que eu já coloquei aqui embaixo. Eu quero rotacionar esse card em 180 graus. Então eu posso salvar. E se eu exibir aqui agora, se eu der F5, quando eu colocar para virar, beleza, nosso card já está virando. Pode ver que a parte da frente aqui continua em cima, mas já temos nosso card virando ao contrário. E eu quero adicionar aqui algumas outras propriedades para os nossos cards, para nossas partes dentro do card, para visualizarmos um pouco melhor algumas coisas que vêm a seguir. Então aqui eu já tenho o card inner back, eu vou só copiar e pegar aqui o card inner front. Para ele, eu vou adicionar aqui um background color de Alice Blue, só para termos uma cor azul aí bem leve. E no back, que nós já temos aqui, né, o nosso rotate Y, eu quero adicionar também um background color, só que para ele eu vou adicionar aqui um Antique White. E também no nosso card, eu já quero colocar aqui um transition na minha propriedade de transform, para quando ela for ativada, né, quando acontecer esse transform, eu quero que a transição dela demore 0,4 segundos. Hein? Eu posso salvar. Se eu der um F5 aqui agora, a gente consegue ver que eu estou com Alice Blue. Então meu card já está, a parte da frente do meu card já está com esse azulzinho. E se eu clico em virar, podemos ver que eu tenho uma virada um pouco mais suave. Então meu transform agora tem uma certa animação para ele. Agora já temos uma noção melhor do que é o card. Porém, como nós podemos ver, né, a parte da frente sempre aparece. Nós nunca vemos a parte de trás. E por que isso? Pois estamos trabalhando num plano 2D, respeitando a forma que o CS e o HTML empilham os elementos. Precisamos trabalhar com eles numa forma 3D, pois um card na vida real seria realmente virado ao contrário. Nós queremos emular esse comportamento da vida real. E aí temos uma outra propriedade que vai nos ajudar nisso, que é o Transform Style. Então eu posso colocar aqui no meu card um Transform Style, e para ele vamos atribuir aqui
o valor de Preserve 3D. Então a propriedade de Transform Style serve para definir se os elementos filhos desse elemento serão posicionados de forma 3D dentro do elemento ou não. Tanto que se eu vir agora no nosso componente funcionando, dou um F5 para atualizar, se eu clicar em virar, agora a gente consegue ver a parte de trás. Ali está escrito Verson, não é Verson. Deixa eu só arrumar aqui. É Verso, sem N. F5, pronto. Agora a gente já consegue ver a parte de trás do nosso elemento. Tanto que, se eu quiser fazer um teste para mostrar como ele se comporta de forma 3D, eu poderia, por exemplo, aqui na parte de trás do nosso card, eu vou comentar por enquanto aqui, esse Transform Style, eu posso só desativar ele aqui. Na parte de trás do nosso card, em vez do Transform aqui, eu vou colocar um outro Transform. Então, Transform de Rotate 3D, como dá para ver. E eu vou colocar aqui no eixo X um valor de 8, no eixo Y um valor de 0, um valor de 2 no eixo Z e 45 graus de rotação. Como dá para ver, ele fica por cima do outro elemento. Então aqui ainda estamos trabalhando de forma 2D, fica como se fosse uma folha por cima da outra. Agora, se eu venho aqui no meu Article Card e eu retomo o meu Transform Style de Preserve 3D, então os filhos desse card vão agir de forma 3D. Como pode ver, se eu clicar para virar, ele até vira, mas aí ele escondeu por causa do meu Backface Visibility. Então, se eu clico para virar aqui, pode ver que a rotação e a animação dele é totalmente 3D. Olha só. Então, para isso que serve o Transform Style. Posso voltar com as minhas coisas aqui normalmente. Esse Transform, tiro esse daqui. Pronto. E com isso, temos uma forma simples de fazer uma animação de flip em um card. Espero que tenha gostado e até a próxima.